Vamos lá. Deixa eu retomar aqui. Vou minimizar, máximo. Eu vou soltar, até bom que eu tô gravando, para depois falar assim, esse cara... eu vou soltar um vídeo já começando a construir o banco também, porque a parte de design, mais ou menos eu expliquei nessas aulas, então como usar, arrastar, criar, tal, né? Então vai facilitar. E tem umas coisas que eu não coloquei aqui, que eu vou citar hoje, para auxiliar na montagem do layout, tá? E a gente vai precisar isso, como eu fiz uma tela de login, é muito provável que eu vá precisar colocar para vocês uma tela de cadastro, né, de alteração, blá blá blá, tá? Então vai ser mais ou menos rápido essa parte. Vamos lá, vou abrir. Eu tinha colocado Minha Carona, que foi um projeto qualquer, né, que eu havia desenvolvido com vocês. Vou esperar que ele só apresentar para vocês lembrarem, né, do projeto. Aí. Eu tinha feito bem simples, tá? Explicando colocar imagem, né? Títulos e assim por diante. E é claro, a ação de levar para a tela 2, que é o menu Activity, tá? Que é essa tela aqui de menu. É claro que aqui vai ter outros botões, isso aí vocês montem, né? Botão de voltar. O que eu ia passar hoje, não é tão difícil, mas é passar informação daqui para cá, tá? Isso é o contexto que eu vou passar. Por exemplo, eu tenho usuário e senha, logar. Vou depois criar um botão cadastrar aqui para jogar na tela de cadastro do usuário. Caso ele não tenha, ele pode se cadastrar, né, ou lançar, né, se inscrever no seu aplicativo. E aqui a parte de menu, a gente vai ter um botãozinho voltar e vai carregar o nome do usuário para cá. Futuramente, dá para trazer informações do banco. Tá? Então, por exemplo, quem logou no aplicativo, ele pode trazer aqui não só o nome, CPF, os dados que está dentro do banco daquele ID. Tá? Bom, então, a princípio, o que nós vamos fazer? Eu vou passar a informação daqui, dessa tela, para a tela menu. Para mostrar essa interação, eu vou arrastar aqui na minha paleta, tá? Ou seja, o Text View. Tá? Para quem não lembra, o Text View, deixa eu ver se o áudio está ok, tá. O Text View ele é um rótulo, tá? Então eu vou arrastar para cá. Ele veio para esse cantinho aqui, tá? Mas tem um motivo. Se você vir aqui no código só, você vai falar assim, ó, o Liner Layout, ele está criado, porém ele não tem uma identificação de sentido, de orientação. Então, eu faço na mão, tá? Mas Android, orientation, eu vou colocar na vertical. Por quê? Opa, aqui, volta aqui. O meu objeto, ele foi lançado na vertical, ou seja, esse layout aqui ele está orientado para vir de cima para baixo. Na horizontal ele vai da esquerda para a direita, tá? Bom, esse Text View então vai ter informação do usuário. Toda vez eu clico em Ctrl Tab aqui para mudar de tela. Então, deixa eu ver, eu vou pegar esse cara aqui, tá? Aí você vai falar, pô, quem que é esse cara aí, Kendi? Se você vir aqui na documentação, ou seja, no código, o edit text, tá? ED usuário é que vai conter essa informação, tá? Aí eu tô lá na main activity e eu já tenho o ED usuário relacionado aqui na minha classe, né? Ou seja, eu já tenho como trabalhar com o objeto lá da minha view, tá? Lembrando que esse cara aqui é um objeto edit text da minha classe Java e esse cara aqui é o meu objeto lá da minha tela, tá? Por isso que eu estou fazendo uma busca. Eu estou falando assim, ó, objeto da classe edit text, que está aqui nessa classe Java, vai receber um objeto lá do RID, ou seja, do resources da tela, né, lá do layout, chamado ED usuário, tá? E aqui eu criei o EDPass para fazer aquela identificação do tipo, se, né, o texto vindo lá do meu ED usuário, que é esse objeto aqui, que faz referência à tela, lá do objeto da tela, get text, ou seja, o texto transformado para string,
for igual a Candy, e, né? Isso aqui é uma simbologia e, né? Ou seja, essa condição e essa condição tem que ser verdadeira, né? E aí eu pego de novo o que foi digitado lá, então getText, lá no edpass, tá? Que é lá da minha tela, getText to string, estou transformando o valor que eu busquei lá em string, e aí eu estou utilizando o .equals para identificar a igualdade. Então, se esse objeto aqui, transformado para string, for igual a 1, 2, 3, 4, e o usuário for Candy, ele então gera um intent, né, ou seja, um objeto chamado i da classe intent, onde ele vai transportar ou vai levar o usuário, né, ou seja, a movimentação do main activity para o menu activity class, tá? Que é essa classe aqui, tá? Essa classe, ela faz referência à Activity Menu. Essa classe Menu Activity aqui, Java, vai fazer referência ao layout Activity Menu, que é esse cara aqui, ó, esse, tá? Pode entrar. Professor, então isso é meio que por enquanto, a ideia, só para montar mais ou menos essa ideia de transitar entre telas, tá? Tanto que esse intent, esse código aqui, ó, é claro, esse log aqui é só, eu vou depois explicar, mas é só para registrar aqui no meu logcat se ele passou por essa linha. Se passou, aqui no info, como eu coloquei um log.i, significa que ele vai gerar um log de informação com a tag erro login com a mensagem não logou, tá? Esse log aqui é só uma linha de código para aparecer aqui no logcat. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui em cima, dizendo assim, por exemplo, quer ver? Isso aqui ajuda, tá na hora de desenvolver, é interessante. O log, eu posso colocar uma tag, é um texto que vai aparecer para mim. Por exemplo, ó, erro antes de carregar os objetos, tá? Objetos, tá? Ó, um exemplo, tá? Aliás, esse cara aqui, Ctrl+C, tem que ser aqui, ó, na mensagem, que ele tem muito caractere. Aqui eu posso colocar como somente um erro, tá? Ou uma informação, tá? Ou aí você que escolhe, tá? Deixa eu só tirar esse cara daqui, beleza? Aí. Então isso aqui vai aparecer. Ele está como erro, tá? Mas aqui está como information, ou seja, informação. Tá? Ele vai aparecer no info. Tem outras abas. Quero ver só erros, quero ver só acertos, né? Eu posso visualizar. Mas quando isso vai ocorrer? Na hora que eu rodar a aplicação. Aí, a hora que ele passar por essa linha 33, ele vai executar isso aqui, que é te dar essa linha. Então, você sabe que passou por isso aqui, né? A programação ela continuou, ela não barrou aqui. Tá? O log é apenas isso. Tá? E aí o intent é justamente a ideia de passar para a próxima tela. O mais engraçado é que nesse intent é que a gente vai informar os valores que a gente precisa passar para lá. Por quê? Fecha aqui. Pode entrar. É na atribuição da intenção que você transporta informação dessa activity, porque é o que ela está fazendo referência do contexto atual, para o menu activity, tá? Para esse cara aqui. Então, através desse intent, eu também passo informação como, por exemplo, i ponto. Por que i ponto? Porque i é o nome do meu objeto. Tá? Eu poderia aqui ter criado intent minúsculo, tá? Eu poderia aqui ter criado outra execução ou outro nome, como por exemplo chamada, tá? Ou seja, eu estou criando um objeto do tipo intent, da classe intent. Esse objeto que eu criei como se fosse uma variável dentro do Java, está recebendo uma nova intenção, jogando a tela ou a visibilidade do main para o menu activo, tá? E aí, é claro, aqui se eu fosse colocar chamada, seria chamada ponto, e aí eu teria as atribuições, tá? Então, aqui o nome você que escolhe. Usar a letra I é padrão, tá? Geralmente você vai ver que quanto menor porque é só uma execução de saída, então não tem problema se a nomenclatura aqui for abreviada, uma letrinha, tá? Bom, então eu vou passar aqui I ponto.
put extra, tá? O put extra é um método, tá, do intent, do objeto intent, né, da classe, que vai transportar uma informação, tá? Ou seja, ele vai gravar criando, né, uma string e um valor. Ou seja, é como se eu estivesse criando uma variável e passando o valor dessa variável, podendo essa variável ser do tipo inteiro, byte, char, long, float, um vetor de inteiros, um short, bundle é um objeto de criação, tá? Dificilmente a gente passa um objeto de criação a não ser uma instanciação de chamada de tela, tá? Por exemplo, eu tenho não uma subtela, mas uma activity dependente dessa activity principal, da atividade, ou seja, da tela principal. Aí vem os vetores, double, passar outra string, valor booleano, verdadeiro e falso, né? Toda vez que tiver os colchetes, vocês sabem que é um array, tá? É um vetor de informação, tá? Vocês tiveram isso, né? Vetor, sabe, né? Tá, beleza. Então é bom. Entre outras que o put extra passa, tá? Aí nós temos também, que aqui eu já digitei put, mas lá a gente vai pegar essa informação vinda do intent. Para isso a gente tem que informar na outra tela, na outra classe, que a gente tem valores de transição, tá? Então o put extra é uma chamada de transição. Então put extra. Vou passar a nomenclatura do tipo string, tá? Então, por exemplo, entre aspas, é claro. Como eu estou passando o login, eu vou colocar assim, ó, usuário, tá? É o valor, ou seja, eu vou criar uma variável local para o put extra identificada como usuário. Ou seja, toda vez que eu chamar de novo esse put extra usuário, ele vai me retornar o valor que eu passar na frente. Então, vírgula, e aí veio o value, né? O value, no caso, é uma informação vinda de um campo de texto, ou seja, de um edit text. Então, o que eu faço? Ed login, que é o user, né? Ed user.getText. Fecha aqui, ponto, toString. Aí você vai falar assim, pô, Kendi, por que eu tenho que fazer o toString? Tá? Porque é o seguinte, o objeto EDUsuário, que é o meu edit text, tá? Lá do campo de texto, se eu só usar o getText, ele vai pegar o texto, mas ele não vai identificar como um texto formatado. Ele não vai passar ele vai passar meio que o registro daquele texto, como se fosse um código, tá? Da XML. O que eu faço? Se eu boto o toString, ele faz a conversão para AXS, ou seja, ele gera a compatibilidade de texto para aparecer para mim aqui, tá? Senão ele não vai dar certo. Então, ponto toString. Então, esse comando é o comando que eu faço para passar informação, ou seja, guardar dentro do subobjeto usuário a informação do ed user, tá? Poderia passar senha também, poderia passar outra informação, tá? Bom, aí na sequência, o que a gente atribui, né, dentro desse parâmetro? Que esse put extra precisa ser chamado lá na frente, tá? Deixa eu... Então, o que eu faço? Bom, aqui eu já passei o usuário. Para eu jogar aqui no menu, eu já criei o objeto, tá? Só que o que acontece? O objeto ele precisa tá identificado. Então, eu tenho um text view aqui que eu joguei, não tem dois, né? Um é o menu, né? Ou seja, esse cara aqui é esse menu aqui em cima e esse daqui é justamente o campo de texto que eu vou apresentar o nome do usuário, tá? Só para transportar essa informação. Então, esse ID aqui eu vou alterar, porque ele está como text view 2. Eu vou colocar outro ID aqui para identificação, como, por exemplo, txt, né, underscore, vou criar aqui nome, tá? User, maiúsculo aí. Então, nome user, que é o nome do usuário que vai aparecer aqui para mim, que eu vou transportar de lá para cá, tá? Então, eu tenho que fazer essa referência. Vou aproveitar e relembrá-los, né, sobre
deixa eu minimizar aqui para vocês verem. Sobre o width e o height, tá? Aqui é a largura e a altura, tá? E esse cara aqui, né? Muita gente, às vezes, eu não lembro de ter falado dele, o weight, é o peso. Mas como assim, peso? Pode entrar. Nada. O que acontece? Eu posso ter vários objetos dentro de um liner layout ou dentro de uma... E eu falo assim, Kendi, mas eu consigo dar peso de representação? Pode. O que seria essa ideia de peso de representação? Se você tem dois objetos e você, a princípio, quer meio a meio, 50% cada, ou seja, são duas imagens. Eu quero que cada imagem tenha a mesma proporção dentro daquele espaço. Eu posso dar height 1, ou seja, peso 1, tá? Seria a prioridade. Daria para entender, e eu acho que vai ficar mais fácil se eu fizer isso aqui, né? É que também, linear, eu não fiz, né? Mas vamos supor, math, wrap, para ele só complementar, beleza. Não vou fazer o fechamento aqui. Beleza. Eu criei um linear layout aqui no meio, tá? Mas o linear layout é um objeto, que ele está aqui no meio porque não tem nada dentro, tá? Na paleta não. Na component tree, ou seja, na árvore de componente, ele está aqui no meio dos dois text view. Mas eu quero que esse cara fique aqui dentro, tá? Ele está no modo horizontal, ou seja, tudo que eu jogar dentro desse linear layout na orientação horizontal significa que os objetos vão da esquerda para a direita. Tá? Eu posso arrastar daqui para cá, tá? Ou eu posso vir aqui, marcar esse texto e jogar aqui dentro, tá? Por que eu posso jogar aqui dentro? Porque o meu liner layout, o padrão de configuração de setagem dele é até esse sinal de maior. E aqui no final é o fechamento dele. Então, tudo que tiver daqui até aqui faz parte desse liner layout, tá? Aí você vai falar assim, Kendi, eu coloquei peso 1 aqui. Se eu tivesse outro objeto desse, eu vou copiar e colar, que é até interessante, esse cara vai ser txt nome usuário. Aqui eu vou colocar como apenas text view 3. Mas só para demonstrar. Se você observar, deixa eu minimizar aqui, aqui ele separou... Professor? Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Professor, eu queria saber, precisa ser em Java mesmo o programa? Oi? Precisa ser em Java mesmo o aplicativo? Na realidade, eu estou passando do Java porque é uma linguagem que provavelmente vocês não teriam no curso, tá? Então, é um adicional da linguagem. Agora, você pode fazer em outra linguagem. Pode fazer em outra Android. linguagem. Então, o objetivo desse projeto agora é desenvolver um aplicativo para Android, para celular, né? Android ou iOS. O projeto é desenvolver o aplicativo. Eu estou passando o conceito em Java porque é uma linguagem que eu domino. Agora, você pode fazer em outra linguagem. Você pode usar, por exemplo, os softwares da Embarcadero para desenvolver mobile, C Sharp, Flutter e Dart. Tanto é que acho que Flutter e Dart, o da Torre, vai passar num projeto integrado para vocês daqui, acho que um ano, no acho que o 6º período, alguma coisa assim. Tá? Entendi. Tudo bem, então. O professor, o Fernando, ele não está conseguindo acessar a aula. Gente, já até aproveitar, eu vou explicar, e até, às vezes auxilia. Vocês estão aqui na sala. Se vir aqui em calendário, no calendário vai aparecer a data de hoje e a aula. Já está agendada esses encontros, das 8 às 9h30. Então, das 8 às 9h30 fica aparecendo aqui. Se clicar, ele vai acessar o Teams. Agora, se ele não está dentro, eu tenho que ver se ele está dentro da equipe, tá? Deixa eu já Professor, eu acho que ele não... Você mutou sem querer, cara. Você acha que ele não está dentro da equipe? Deixa eu ver se eu consigo. Ou Gustavo, acho que você mutou. Uma fake, tá falando? Deixa eu gerenciar a equipe. Vamos ver se eu vejo os membros aqui. Tem 22 convidados. Nossa, não consigo enxergar aqui. Nome. Tenta pesquisar, professor. Bota ali na barra de pesquisa. Pesquisar membros. Joga Fernando. Qual que é o nome dele? Fernando. Ele não tem não, professor.
Não tem. Então, vou ter que pedir para adicionar ele. Mas fala para ele Adicionar membro que... ali, ó. eu vou solicitar, então, vou pegar o nome completo dele depois na lista e vou pedir para o Pedro adicionar. Mas fala para ele, se ele não está conseguindo acesso, esse vídeo, tá? Todos eles estão lá, acho que tá. Eu vou passar depois o link da playlist. Eu jogo tudo no YouTube para facilitar a plataforma. Às vezes você não tem algum computador com Teams, tal, você consegue acessar pelo YouTube, tá? E aí eu jogo da playlist, se eu não me engano. Deixa eu Obrigado, já... viu, professor? Quem? Obrigado. De nada. Você fica surpreso. Eu fico, porque é um agradecimento, sei lá. Aí eu fiquei até com vergonha agora. Playlist. Bom, aqui, projeto, segurança, não, vídeos marcados, algoritmo, cadê o projeto? Cadê o projeto? Projeto integrado, aqui, ó. Por enquanto tá com 3 vídeos, tá? Mas aqui vocês vão ter, aqui, ó. E eu vou soltando aqui as aulas, os encontros, tá? Então, dá para seguir por aqui, tá? Fecha. Retoma. Beleza. Então, só para retomar aqui, né? Esse menu, você está vendo que ele está separado bem no meio, tá? Kendi, eu posso porque ele está com peso 1. Se aqui eu colocar, por exemplo, 1.30, você vai ver que ele avançou um pouco, porque 30 também foi pouco, né? 1.50. Você viu que ele avançou, quer dizer, em termos de peso entre os dois objetos, eu tenho uma proporção aqui, tá? Então, eu aumento ou diminuo a proporção, tá? Eu posso diminuir a proporção aumentando esse aqui e ele avançando para cá, tá? Então, esse layout weight aqui é o peso que eu quero que esse objeto tenha em relação aos demais que estão dentro do container. Porque lembrando o Liner Layout, ele é um container, tá? Se você vir aqui em Containers, ó, cadê? Perdão, em Layouts, tá? Ele tá aqui, ó, tá? Então, tudo que eu tiver de layouts, eu consigo tratar esse peso, tá? Não são todos os objetos que têm esse atributo, tá? Mas os que você utiliza como editor de texto, rótulo, botão, esses você vai conseguir atribuir peso, tá? Professor, se eu colocar os 4, 5 layouts todos com o mesmo peso, eles vão ficar todos proporcionais iguais? Sim. A única, só tem um adendo aí que é o seguinte, por exemplo, imagem. A imagem ela tem um tamanho padrão. Às vezes você jogou lá uma imagem de, sei lá, 80 pixels por 80. Vamos supor que a sua tela tenha 300 pixels de largura, um exemplo. Você vai colocar no máximo 3 botões. O quarto botão vai exceder os 300. Aí você vai observar que o botão ele vai ficar para fora aqui, ó, tá? Ele, por mais que você delimite para que ele venha a compreender, ou seja, que ele marque todo o objeto, né? Ou seja, match parent, ele atinja todos os campos, né? Ou seja, todos os limites, no caso da largura, você vai observar que os objetos eles vão ficar recortados, tá? Aqui na lateral, tá? Então, dá para ir colocando informação. É claro, se você tem muita coisa para jogar aqui dentro, então aí eu indicaria fazer, por exemplo, ou mudar a orientação do layout como um todo, tá? Por exemplo, eu tenho várias informações, só que eu não necessariamente preciso trabalhar no formato retrato, que é esse aqui. Eu consigo orientar só o menu para ser landscape, né, paisagem, não tem problema, tá? Aí você tem que fazer a orientação aqui no manifest, tá? Aqui no manifest, você consegue forçar que a sua atividade dentro da aplicação ela receba uma orientação, tá? Aqui no caso o menu eu estou só criando a activity, né? Eu não padronizei nada. Eu poderia vir aqui Android 2 pontos, eu não lembro agora, Screen Orientation e determinar, vai ser full landscape, vai ser portrait, que é retrato, vai ser de acordo com o sensor de landscape. Esse daqui, o sensor, é o sensor de giroscópio, tá? Que é o de orientação. Quando você muda
Então, ele pode, né, mudar a orientação de acordo com você girar. Quando você relata somente Portrait ou Landscape, aí ele fica padrão. Aquela tela é sempre Landscape. Mas aí, no caso, só um negócio. Se eu colocar o sensor landscape, certo? Que é tipo assim, se ele virar o celular, ele vai coisar. Eu tenho que fazer uma formatação para cada vez, tipo assim, uma formatação para portrait e uma formatação para landscape. Não. É que usar o sensor significa que ele só vai fazer essa orientação de tela na hora que o sensor mudar de status. Só Que, Só que questão das imagens não vai. Não, então. Aí tem um negócio que é o seguinte. Pensando nessa possibilidade de você ter essa alteração, o próprio Android, ele faz redimensionamento, tá? Mas aí, isso depois eu tenho que orientar vocês mais para frente, porque eu tenho que trabalhar com outra classe. Mas você consegue padronizar como se fosse um bootstrap no HTML, lá no CSS, que você consegue renderizar os objetos de acordo com cada situação. Quando você dá zoom, quando tira zoom, você consegue reorganizar. Aqui dá para fazer também, tá? Mas isso aqui é só um adendo, tá? Deixa eu remover esse cara aqui, que eu não vou mudar a orientação só para não... Tá? Tá, beleza. Então, esse RAID é só para dar peso, tá? Às vezes acontece você querer jogar mais informação, tá? Aí você altera. Outra coisa interessante aqui, tá? Eu vou acabar deixando, né, essa text view aqui, informando que é o login do cara. Então, o texto dela vai ser login, ou user, ou usuário, né? Usuário, que é o texto, tá? E aí, é claro, aqui eu vou deixar como peso... Vamos deixar sem peso nesse cara. Por que sem peso? Vou explicar. Porque na minha condicionalidade, aqui vai ser como se fosse um formuláriozinho, né? Então, vou dar um espaço aqui, beleza. Esse cara aqui, que é o próximo text view, né, ó, da sequência, é onde vai estar o nome da pessoa, por isso que eu deixei como txt nome usuário, tá? Nome user. Isso do menu. Para que eu possa utilizar no menu, eu tenho que vir aqui na classe menu, tá? Que eu estou dentro da tela, né, de menu. Então, vem na classe aqui Java menu activity, e dentro do onCreate eu vou instanciar esse objeto. Como eu sei que é um text view, vou dar um nome para ele, vai ser o txt usuário. Ele vai dar esse erro, lembrando, pessoal, isso aqui não é bem um erro, ele está falando que não tem... o text view é um objeto que precisa ser importado. Tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai te marcar e vai falar assim, ó, Alt Enter, para adicionar aqui na importação, nos imports, a text view. Então, se eu der um Alt Enter, importar class, né? Aí, ó, ele importou para mim o widget text view dentro da minha classe, porque o text view faz parte do bloco de compatibilidade lá da minha tela, tá? E aí eu dou recebendo, né? Ou seja, o objeto txt usuário vai receber o que? Uma text view entre parênteses, porque eu preciso falar que esse objeto, por mais que seja identificado como uma text view, o que eu estou jogando aqui também é referenciado como text view. Eu estou forçando o meu find view by ID, que é uma função de busca, retornar um objeto do tipo text view para que ele possa ser compatível, tá? E aí dentro do find view by ID, que é um método de busca lá na minha tela, eu vou colocar quem que é o objeto que eu vou fazer referência para cá. É justamente, cadê aqui? Esse cara aqui, ó, né? Qual que é o ID dele? Minha Siri começou a conversar comigo. TXT nome user, tá? Então aqui eu vou colocar R, que é R, a classe R.id, .txt nome user, tá aqui, ó, tá? Ponto e vírgula no final para fechar a linha, tá? Isso aqui significa que eu já identifiquei um objeto do tipo text view dentro da minha classe para fazer referência ao objeto lá da minha tela, tá? E aí é claro, por que o senhor fez isso? Porque se eu estou passando informação daqui através do put extra, né, do intent, para a tela de menu, eu preciso fazer com que esse objeto receba o texto
ou seja, a informação que está vindo pelo put extra, tá? E aí, então, aqui eu consigo... Aí, para fazer essa chamada, deixa eu ver se eu vou pegar aqui que eu lembro mais ou menos. Tá. Aí eu tenho que criar um bundle. Aí, para fazer essa chamada, eu chamo o bundle, que é a classe de transição, de criação dentro da minha tela, tá? Receber dentro do contexto, ou seja, receber o meu getExtra, tá? Deixa eu só verificar aqui se eu jogo o get direto. Get getExtra, tá? Vai ser isso aqui mesmo. Get intent. Bom, dentro get extras, beleza, tá. Ou seja, eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando um objeto do tipo bundle, que é a de criação, tá, da instância dessa tela, e falando assim, ó, recebe para mim, busca os valores que foram transitados, né, jogados na área de transferência do intent, pegando todos os objetos, tá? Então, o meu bundle é que vai ter a informação, ou seja, que eu passei aqui no main activity, que é no caso usuário. Se eu tivesse outro, Candy, por exemplo, eu quero passar a senha também, poderia vir aqui, ó, put extra, trocaria o nome para senha, por exemplo, e passaria o ed pass aqui, trazendo então para esse subobjeto o valor do campo de senha, tá? Seria essa a ideia. E aí aqui então, trazendo essa informação, eu posso pegar o meu txt usuário.setText e passar deixa eu ver, getString. E aí, ó, getString, e falar assim, ó, ele está pedindo uma chave, uma key. Quem que é a key? A key é esse cara aqui, ó, tá? Porque se eu jogar aqui, por exemplo, ó, um i.put extra, ó, esse primeiro campo, tá? Deixa eu só vamos ver se ele vai. Essa string aqui, inicial, é a minha chave, tá? Esse name aqui, tá? Então, é esse cara que eu vou buscar. No caso, é o usuário. Então, aqui na minha menu, eu vou falar, ó, onde tiver usuário, tá? Então, meu txt usuário vai setar um texto que vai vir lá do getString, tá? Ou seja, da função de busca de texto do bundle, que é o meu intent que eu gerei lá da tela principal para a tela de menu, onde o campo de chave for usuário, tá? Lembrando que esse cara aqui tem que ser o mesmo que você utilizar aqui. Se aqui eu colocar usuário, sei lá, nome, aqui eu tenho que usar usuário nome, tá? Não posso ter diferenciação, porque senão ele não vai encontrar essa chave aqui, tá? Bom, usuário. E aí, então, ele vai lançar aqui. Tá muito pequeno isso aqui, né? Mas vou manter. Lembrando, esse objeto aqui de texto, eu acho que eu passei para vocês a função gravity e tal, que é para delinhar não gravidade, né? Intenção de atribuição de posição. Se é no início, se é no final, se é em cima, embaixo. Porque às vezes esse objeto, vamos supor que ele seja maior. É que aqui eu não vou conseguir atribuir por causa do... não vou arrastar o tamanho por causa desse cara aqui. Do Liner Layout, que ele tem um tamanho padrão de entrada que eu defini como wrap. Tá, ó, wrap content na altura. Tá? Mas se eu tivesse aqui um outro campo, por exemplo, que um valor numérico, 120 dp, que é o tamanho de altura. Esse objeto aqui, ó, ele está usado como método wrap, ou seja, ele vai compreender na altura de cima até embaixo, tá? Se observar que diferente desse text view que está wrap, né, content, ou seja, deixa eu arrastar isso aqui para cá.
que eu estou apenas contribuindo tanto largura quanto altura, o tamanho do objeto. Tá? Se o texto aqui for grande, ele vai acompanhar até o texto. Tá? Nesse caso aqui não, eu falei assim, ó, a altura está com o match parent, ou seja, vai até embaixo. E o tamanho vai... mas você falou assim, Kendi, por que ele está indo até o final se eu estou usando o wrap na largura? Por causa desse peso aqui. Tá? Esse peso vai compreender que ele vai ocupar ele vai ter um peso dentro desse objeto. Como esse cara aqui não tem peso, ele é um objeto único, ele vai ser como a referência única de peso, então por isso que ele completa até o final. Tá? Bom, mas não tem problema. Aqui vou retornar para o wrap content, tá? Só para ter a altura do liner layout, uma altura do texto. E vou aumentar esse texto para a gente poder visualizar, tá? Então, Android text size. Vou colocar 20 SP. Lembrando, pessoal, quando eu trabalhar com tamanho de letra, fonte e tal, SP. Quando eu trabalhar com objeto, tipo imagem, campo de edit text, campo de, né, que é referente a comprimento, largura, é DP, tá? Aí eu uso DP. O mesmo eu vou fazer para cá. Kendi, eu poderia não ter texto aqui? Poderia. Tá? Para não aparecer esse text view aqui, tá? Android, 2 pontos, text size, vou colocar aqui também 20 SP. Beleza, mesmo tamanho. E uma condicionalidade que eu posso fazer. Aqui eu só alterei para a gente visualizar depois e trazer as informações. Mais uma coisa do menu que é interessante, você viu que aqui eu criei o bundle, né? E já passei para ele. Vamos supor que esse bundle aqui venha vazio, tá? Ou seja, não tenha encontrado objeto ou usuário. Eu posso criar um if aqui para identificar se esse cara aqui está vazio ou não. Se tiver vazio, ele vai informar nesse text que, por exemplo, em vez de pegar o objeto, vai falar assim, ó, login não transportado, por exemplo. Eu posso fazer uma condicionalidade, tá? Só para fazer demonstração. Aqui eu vou executar só para já vou abrir, né, o meu AVD. Eu vou mudar aqui que vai subir isso aqui, vai fazer PUC. Vai estourar minha... Vamos deixar ele abrir. Fazer o teste, vamos ver se vai dar algum erro ou, né, alguma outra informação. Lembrando, isso aqui que está no log, não tem problema, tá? Ele está criando ainda, ó, Gradle Build Running, então ele está rodando a instanciação. Aqui é tudo o que acontece. Tem uns que está em vermelho, geralmente não é erro, tá? Pode ser um warning, que são só atribuições de sequência. Às vezes ele encontrou tipo tamanho de fonte incompatível ou não, fora da compatibilidade do meu AVD, né, do dispositivo, tá? Vamos ver, ele vai abrir aqui já. Ó, launch successed, aí abriu. Deixa ele abrir essa tela. Vamos ver, né? Vai que ele não abre. Aí abriu. Então, aqui a senha, o usuário era Kendi, e a senha 1234. Logar. Transportou e chamou então o Kendi. Tá? Ele imprimiu aqui para mim. Não vai, aí, pronto. Usuário, 2 pontos, Kendi, tá? Posso fazer atribuição do que eu precisar, tá? Dentro dessa informação. Por exemplo, aqui eu só fiz a transposição do valor. Posso trocar de acordo texto, tudo que você tiver de referência no TextView, em termos de atributo, você consegue chamando, né? Aqui a atribuição, ponto, né? Você chama o objeto, ponto, e aí ele vai te dar, ó, set text color, para mudar a cor do texto, é que esse é um campo de text view. Se fosse um edit text, eu posso atribuir foco também,
para ele chamar, por exemplo, a hora que cria a tela eu já quero que o meu cursor fica no objeto do terceiro edit text, por exemplo. Então você pode, não tem problema. E pode habilitar e desabilitar a edição. No caso do edit text, você pode habilitar e desabilitar o campo, tá? Por exemplo, o objeto, Kendi, eu quero que o objeto ele não permita, por exemplo, edição. Set enable false, tá? Você pode atribuir set enable, cadê? Enabled, aí, ó. Eu posso falar verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, é um objeto que vai ter interação, você vai conseguir manipular. Agora, se tiver falso, ele fica impossibilitado, ele fica inativo, tá? Entre outras funções. Bom, então aqui eu consegui passar a informação através do intent, tá? Então, passo. Aí você vai falar assim, Kendi, vai ter casos que eu vou precisar gerar sessões, igual lá em web, PHP? Pode ser que sim, tá? Posso fazer essa transição de usuário? Pode, mas isso não é muito aconselhável. Por exemplo, toda a tela que eu tiver aqui, eu quero transportar o usuário Kendi. Beleza, você vai fazer dentro do intent de transição de tela, passar de novo o valor para lá. A hora que voltar, você tem que pegar esse valor e voltar para cá, né? Pelo intent. Mas tem outra forma? Tem. Aí você pode criar uma classe à parte para fazer essa transição, tá? Dá mais trabalho, mas depois ele diminui a carga de execução, tá? da ferramenta. Bom, deixa eu rodar para cá. Então, dentro desse contexto, a gente conseguiu transportar a informação para cá. Deixa eu ver aqui mais. Main Activity. Aí, o que eu vou precisar? Isso eu vou passar para vocês, mas quem já estiver fazendo o projeto já, ou desenvolvendo a tela, faça um favor, cria aqui embaixo, aí você pode criar ou um link ou um botão a mais aqui de cadastro e gerar uma tela de cadastro, tá? Então, eu vou passar isso em vídeo também, eu vou gravar isso depois à parte, tá? Mas você pode chegar e já fazer a tela de cadastro caso não tiver usuário. E, por fim, eu vou passar para vocês gerar aqui uma outra classe. Quer ver? Vem aqui em Java, lembrando que a estrutura da aplicação manifest é o esqueleto, classes Java são classes de controle, esse Java Generate aqui, tudo que você criar aqui de forma, não só manual, mas tudo que tiver interação do sistema operacional do Android com o seu aplicativo, ele gera aqui nesse Java Generated, tá? Porque correlação, por exemplo, vou trabalhar com imagem, para carregar uma imagem lá das minhas fotos do celular. Você vai precisar instanciar no esqueleto, lá no manifest, e provavelmente aqui também. Tá? É gerado automaticamente, tá? Ele gera aqui no build config as permissões de acesso e assim por diante. E o res é onde estão meus objetos, né, de valor visual, ou seja, imagens, layouts, values. Mip-map são imagens, tá? Mas o que acontece com o mip-map? Tá? Mas você já tem o drawable aqui, Kendi? Eu tenho. Que aqui são as informações, e se você observar, o IC Launcher Background, ou seja, o background, quer ver? Deixa eu abrir ele. Vamos ver se ele vai. Aí, ó. O plano de fundo, tá? O background da minha imagem, mas qual imagem, Kendi? Dessa. Esqueço. Cadê meu AVD? Tá aqui. Essa imagem aqui, ó. Volta para cima. Cadê? Aqui. Esse cara aqui, ó. Tá? O meu ícone. Dá para trocar o ícone, Kendi? Dá, tá? A gente vai trocar mais para frente. O background é essa parte daqui e vem para cá. O foreground é o rostinho, tá? Então ele está sobrepondo, né, um no outro. Por que ele transformou assim? Porque no ícone, tá? Depois eu vou mostrar mais para frente. A gente vai ter uma configuração de launcher em que você tem os dois objetos num só, tá? E aí aqui você vai observar que tem vários, o IC Launcher tá aqui. Esse cara, o que ele está fazendo? Ele está falando assim, busca lá da minha tela o background e o foreground lá das duas informações que eu mostrei, desses dois arquivos de imagem, tanto o bonequinho
quanto a parte de fundo. Agora, eu posso jogar um valor físico, tipo sólido, sem chamar, por exemplo, o fundo e o que está na frente? Pode. Tá? Você pode colocar uma imagem fixa, tipo, vou escolher a imagem aqui do logo, tá? Essa imagem aqui para ser a imagem de ícone lá do meu launcher. Não tem problema, tá? Mas como é que eu troco? Ó, você já tem ele aqui, tá? A imagem já está aqui. Você pode vir aqui. Deixa eu ver. Acho que é do Manifest. Deixa eu ver se é do Manifest. Aqui, ó. MIP Map. Round Icon, tá? Por exemplo, aqui eu já estou trazendo uma informação. Eu posso, por exemplo, trazer do Drawable, tá? Logo computação. Claro que eu tenho que pausar a instalação, rodar novamente, para ele reiniciar aqui, ó. Tá? Então eu tenho que fechar para ele poder instalar esse recurso. Ó, você vai ver que aqui, ó, ele está instalando, né? Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Pera lá. Eu fiz uma alteração. Deixa eu só verificar um negócio. Deixa eu tirar aqui o zoom desse trem. Deixa eu só ver se ele alterou. Não, minha carona. Eu vou ter que... Tá. Não, errei. Não é round, é icon. É esse cara aqui, ó. Então, pera lá. Esse daqui não é round. Round é aqui, ó. Esse aqui. Esse mantém. Esse round icon é esse cara de dentro, é o interno, tá? É o ícone da telinha. Não, esse daqui eu vou... Deixa eu ver... Vou voltar ele. Beleza. Stop. Vamos ver. Tá, beleza. Ele saiu daqui. Senão eu vou ter que desinstalar a ferramenta. Não, ó, mais fácil. Vamos desinstalar aqui. Sim, ok. E vou rodar novamente. Vamos ver se agora ele pré-carrega. Tá, mas o launcher, essa transcrição, deixa eu ver se ele vai... Ele não tá trocando. Tá, não, depois eu vou... Mas é aqui, tá? É no ícone. Eu não sei porque talvez eu tenha que mudar a resolução desse logo da engenharia que tá muito grande e ele não conseguiu renderizar pro launcher. Tá, mas aqui no MIP Map são valores de imagem que eu consigo transcrever, né, repassar no tamanho HDPI, MDPI, XHD, são tamanhos diferentes, ó, aqui tem uma... e qualidade, tá? Ó, menor... ele vai melhorando, aumentando a qualidade dos objetos para dar aquela referência, né, em situações de, por exemplo, a tela é de 4 polegadas só do celular. Não, a tela é de 6. Então, ele consegue, né, através do MIPMAP, fazer essa mudança de tamanho. Tá? Mas eu vou ver o porquê, mas era para funcionar esse ícone aqui, ele não está alterando. Depois eu vou ver o porquê. Tá? Aí eu passo para vocês, mas dá para trocar. E aqui em Values, Colors e Strings, tá? Bom, o que mais que eu acho que tem que ser falado? Deixa eu só... Esse cara aqui. Tchau, tchau. Tá. Beleza. O que nós vamos fazer? A estrutura já do banco, tá? Deixa eu fechar aqui. Como que sim a estrutura do banco, Kendi? Porque a gente vai trabalhar com SQLite. O SQLite nada mais é do que um banco nativo, tá? Ou seja, ele é considerado nativo porque não tem nenhuma ação externa, tá? Mas como assim não tem ação externa? Eu não preciso, por exemplo, de um web service ou conectado na internet para conectar um serviço externo, um Apache para MySQL ou sei lá, num JDB para Oracle ou para SQL Server, assim por diante, tá? Ele fica local. Para isso, eu vou criar aqui, que é o que eu ia fazer antes de mostrar aquilo. Aqui no meu Java, dentro do diretório que não é teste, tá?
o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova classe. Eu vou chamar de dbHelper. Por que helper? Tá? Essa classe helper é a classe que vai herdar, ou seja, vai importar algumas funcionalidades do helper do database do SQL, tá? Então, aqui é uma extends. Agora eu não lembro se é uma extends ou uma implements, mas eu acho que é uma extends. Deixa eu ver se vai ter aqui db. Deixa eu ver como help. Não, SQLite. Aqui, SQLite. Deixa eu só ver que eu não lembro a entrada. SQLite. Data. Não. Integrity. Input. Invalid. Não. Então. SQLite. Data. Não. Então não vai ser uma extends. Deixa eu ver se é uma implements. SQLite Open Helper. Se não me engano, é uma Open Helper, tá? Aí aqui, se eu não me engano, tá? Porque é a abertura do helper do banco de dados. Deixa eu só verificar. Implementar métodos. Tá, é isso aqui mesmo. Ó, o que acontece? Eu criei uma classe dbHelper e falei que ela é uma implementação da classe SQLite Open Helper, ou seja, ela faz parte, né, é uma classe de abertura ou de instanciação do banco de dados SQLite, tá? E esse helper, por quê? Ele vai auxiliar na orientação de instanciação, tá, do banco. Aqui, para essa classe funcionar, ela precisa ter dois métodos obrigatórios, tá? O onCreate e o update, tá? De atualização. Então, se eu selecionar aqui, clicar nessa lâmpadazinha vermelha e implementar métodos, tá? Ele vai falar, ó, você precisa de ter dois métodos lá do SQL Database, tá? Para trabalhar com o Open Helper. O onCreate e o onUpgrade. Mantém os dois marcados aqui, dá um OK. Ele gera para você, então, os dois objetos. Aqui, deixa eu só verificar se eu vou ter que implementar. Tá, é uma extends mesmo, tá? Aqui é uma extends, que eu não lembrava de cabeça, mas é uma extends. Aí, deixa eu só tá, é isso aqui mesmo. Ó, eu vou explicar isso aqui. Eu não estava lembrando se era uma implement. Qual que é a diferença de implements e extends, tá? Isso, a gente sabe que, por exemplo, uma classe Java, no caso da main activity, ela é uma extend de uma activity, ou seja, essa classe é uma extensão da minha biblioteca, lá da minha classe principal, app-compact-activity, que é uma classe de criação para telas, né? Activities, tá? Quando eu faço que o meu dbHelper é uma extensão, ela faz parte. Quando eu implemento, né, uma implementação, eu estou abstraindo toda a classe, não informando que aquela classe que eu estou criando é uma extensão. Eu estou meio que implementando a classe de forma direta. Tá? Essa é a única diferença. Então, você vai ver as duas formas, implements e extended. Tá? A extensão é uma extensão, ou seja, é um append, né? Um adicional. Quando você usa implements, você está implementando a classe, no caso do Open Helper, dentro dessa classe. Tá? E aí, que essa é a diferença. Só que, mas vai mudar isso aqui? Não, não vai. A única coisa que a extends ela vai pedir para você é para você importar a classe super, tá? Mas como assim classe super? Essa classe super é uma classe de herança, tá? Mas herança porque eu estou falando como é uma extensão, ela faz parte, ou seja, ela integra um adicional de uma outra classe superior, que é uma classe de hierarquia um pouco maior que está dentro da estrutura nativa do Android,
Tá? A tua classe é uma classe secundária, ela vem abaixo das classes. É o mesmo de falar assim, ó, o sistema operacional que você instala na sua máquina tem as ferramentas principais, né, dela. Essas ferramentas, elas estão acima da aplicação que você está instalando depois, porque a sua aplicação vai executar dependendo das informações que você, ou dos objetos que você já tem no sistema operacional, seria essa a ideia. Tá? Então eu venho aqui e falo para ele criar, para mim, o super. Aqui são 3 modalidades, tá, que eu posso criar. O primeiro ele vai trazer então o contexto, um string name, esse factor seria não vou dizer é tipo como se fosse um nivelamento de produção dessa classe, e a versão. A versão é numérica. Versão 1, 2, 3, aí você que escolhe, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente vai usar o primeiro. Mas e os demais, Candy? Os demais, a única coisa que vai ter diferente é esse error handler, tá? Que aí eu posso tratar dentro aqui, mas não vai ser o nosso caso, tá? E o parâmetros. Tá? Esse Open Parâmetros é um direcionamento de transcrição, por exemplo, quando você tem o banco já criado, a classe do banco, porém você quer fazer um adendo ou adicionar um recurso dentro dessa classe. Tá? Aí você vai trazer os parâmetros, né? Fazer a abertura dos parâmetros da classe principal, o banco de dados, tá? Que é o DB Helper. Então, a gente vai no primeiro mesmo, dou um OK, e aí ele gera aqui para mim o DB Helper, né? Que é a classe, o objeto público DB Helper, passando esses valores como referência. O contexto é a classe atual, DB Helper. O nome ele está advindo, deixa eu ver aqui, do parâmetro name strings. Isso tudo aqui está vindo lá do meu Android, tá? E o factor e o version também estão sendo passados por parâmetro. Tanto que o factor está vindo lá do SQLite Database Cursor Factor, ou seja, ponto de ação de execução, tá? E o versionamento é um valor int, tá? Não se preocupe, depois que cria isso aqui, não precisa se preocupar, tá? Isso aqui já fomenta, né, a criação da nossa estrutura, tá, do banco de dados. Uma outra coisa que a gente pode fazer, além do DB Helper, deixa eu ver aqui que eu não lembro, que a gente tem que fazer, a gente pode criar uma classe distinta que a gente vai precisar provavelmente do método, são os métodos construtores, tá? Porque o DB Helper ele apenas vai instanciar o banco, tá? Ou seja, o SQLite, tá? Então ele vai apenas criar, né, a abertura desse cara. Só que eu preciso criar os objetos de cada tabela, por exemplo, né? Então eu preciso instanciar isso. Deixa eu só verificar que eu não lembro agora. Eu não sei se eu tenho um projeto que carrega para a gente facilitar essa criação. Deixa eu ver. Vou ter que pegar um negócio mais antigo. Eu lembro que o arquivo teste, não, baixa, download. Exemplo aqui, ó. Que eu tinha feito só de exemplo. Deixa eu ver se eu acho a construção para ficar mais fácil. Main Java com example. Tá. Aqui, ó. User list activity, registro, login, helpers. Ó, input value. Deixa eu só. Cadê o usuário? Tá. Deixa eu só ver aqui, SQL, que é o DB Helper. Esse cara aqui, deixa eu ver, tá. Deixa eu só... eu tenho que criar ela aqui. Tá. Create, tal, drop... Tá, scan, tá, beleza, drop DB, tá trazendo aqui do SQLite create user table, tá, é isso aqui. Tá, vou fazer o seguinte,
Vamos pegar esse aqui como exemplo. Método DropSQL, tá, e aí eu explico o que eu estou fazendo aqui, tá. Deixa eu ver onde é que eu vou jogar ele, só para não ter confusão. Ô, professor. Oi. Pode ser um jogo também? Ou não, tem que ser aplicativo? Eu só não passei jogo porque vocês já vão ter, já tiveram, acho que um, teve? De games. Teve. Projeto passado. O próximo projeto, parece que o da Toei vai passar games de novo, tá? Mas é outra forma de games. Acho que vocês tiveram com a Patrícia, não foi? Não, Patrícia não. Foi com o da Torre mesmo. Foi com o da Torre? É que o da Torre falou para mim que parece que vocês já iam ter de novo alguma coisa relacionada. Por isso que eu não passei. Até porque senão todos os projetos ficariam no mesmo padrão, tá? E para evitar, tá? Professor, já entrando nesse assunto, deixa eu te perguntar um negócio. A não ser que você faça um jogo para Android. Mas ainda assim, você precisaria cadastrar usuário. Dá para ser feito, não tem problema. Quer fazer um jogo Android? Não tem problema. Aí eu dou a dica, se for fazer jogo, tá? Não vou deixar aberto, tá? Não tem problema, não precisa ser um software, tá? Ou usa o Cocos 2D, que é esse cara aqui, tá? Que ele é bom para esse desenvolvimento e tem, né? Ele desenvolve jogos para Android também. Ou você pode utilizar, eu não lembro o nome da outra, não é engine, você faz no Android Studio mesmo, mas você precisa ter os assets, todos os bonequinhos prontos, os sprites, as animações prontas, mas o Cocos dá certo também para fazer. Oi? Eu acho, agora você me apertou. Eu tenho um livro dele, mas tanto é que eu montei um curso de extensão na época, mas isso foi em 2013, 2014, não lembro, tá? Mas você pode fazer um Unreal, você pode utilizar outras que rodem em plataforma, tá? A única coisa que o jogo teria que ter é registros, tipo, por exemplo, o usuário vai se cadastrar, vai salvar isso no banco, depois tudo quanto é recorde vai ser armazenado dentro de um banco e tem que ser apresentado. Não importa se você for desenvolver jogo ou deixa em aberto, tá? Mas tem que ter o mínimo de registro para a gente poder, né? Porque só fazer um negócio para que nem, vou desenvolver um joguinho que só executa, não aguarda nada, e não tem muito, tá? Mas deixa em aberto. Aqui, o que eu vou fazer por partes? Professor? Oi. Deixa eu te perguntar, tem algum tema específico ou é geral? Não, o tema, você pode criar o tema que você falar, tá? Eu vou deixar em aberto. Quero fazer um aplicativo para, sei lá, para algum registro. Não, quero fazer um aplicativo de tipo um Uber. Não, vou deixar em aberto, tá? Fica Ok. que quer. Para usar geolocalização, para deixar em aberto. Tanto é que, isso aí é até bom ter falado. Para recursos de geolocalização, o que vocês vão ter que... Aqui no Manifest, eu não tinha passado isso. Aqui, antes da aplicação... eu apaguei os itens aqui. Você tem que chamar o Users Permissions, tá? Users Permissions. Por quê? Qualquer interação Android com um item externo, desde acesso a internet, acesso a arquivos, a câmera, localização GPS, que mais? Aqui você vai encontrar várias permissões, tá? Você precisa setar essas permissões no esqueleto do teu desenvolvimento mobile, porque senão você não tem acesso. Por exemplo, acessar o status do Wi-Fi. Eu tenho que adicionar aqui no Users Permission que a minha aplicação vai precisar dessa permissão. Tá? Outra que usa bastante, Bluetooth, cadê? E aí você vai observar que tem vários de Bluetooth, por exemplo. Essa permissão de Bluetooth é uma permissão de ligar e desligar, por exemplo.
Essa admin é para você administrar o Bluetooth, tipo, mexer nas configurações dele, advanced, conexão, privilégios. Isso tudo aqui são referências que você pode citar. Às vezes você fala assim, não, eu só quero que o meu aplicativo escaneie o Bluetooth só, um sinal. Então, eu não dou as outras permissões, eu faço por separado. Posso também adicionar para capturar áudio, vídeo, usar câmera, chamada de telefone, o call phone, e trabalhar com privilégios, tá? Cadê que mais que geralmente a gente usa? Internet, tá? Outra aqui, manage, location hardware. Não sei se é esse, que é o... Acho que não é localização de hardware, mas tem uma outra definição. Porque a localização tem outro item aqui. Trabalhar com NFC do celular, se tiver, né? Outra coisa. Isso é importante. Não adianta só adicionar as permissões, tem que ser compatível. Então, por exemplo, estou desenvolvendo com NFC, né? Trabalhar com aproximação, né? O método de comunicação. Se o dispositivo não tiver, aí, mesmo eu adicionando aqui, eu tenho que ir lá na classe onde eu vou utilizar o método, fazer uma validação. Se ele estiver ativo ou se tiver o recurso no dispositivo, ele executa. Senão, o que acontece? Ele vai travar a tua aplicação. Ele vai entender que o hardware está ali disponível e ele vai... E se você não tratar isso num try-catch... Eu citei try-catch para vocês já? Não, né? Vocês aprenderam try-catch? Acho que não. Vocês vão aprender que é o seguinte... o pessoal, depois eu explico uma coisa, mas só para clicar aqui, a ideia do try-catch é o seguinte... Nossa, que chave mais feia. Aí, fechamento. O que acontece? Ele vai fazer a tentativa de execução. Isso aqui... por que a gente tem esse... E no banco a gente vai usar o try-catch. Tá? Por quê? É até bom... essa referência de try, ela independe do fluxo da aplicação. É uma tentativa sem envolver os recursos da aplicação. Tá? Por isso que a gente usa try-catch. Por quê? Se não ocorrer, eu tenho uma saída, eu tenho um bloco de execução que vai sair dessa thread. Aí, se minha aplicação não fica em loop nessa tentativa. Identificou que está fora, ele passa para outra subsequência. Essa é a ideia do try-catch. Tá? Vocês vão ver try-catch em várias outras linguagens e principalmente orientado a objeto. E várias outras referenciações, como por exemplo, deixa eu ver se execuções em thread. Isso aí eu não sei se vocês vão ter. Eu acho que não. Eu acho que vocês não vão ter. Não deixa. Execução em thread é quando você usa recurso de hardware, tá? O que acontece? Eu posso fazer minha aplicação se comunicar com o dispositivo de hardware do celular ou do computador. Só que o que acontece? É uma permissão, tá? É um grant que eu tenho que dar. Ou seja, por isso que tem software que você instala como administrador. Tem software que você instala apenas normal. Usuário, que nem na máquina aqui, meu Windows. Eu vou instalar um Office, eu não preciso instalar como administrador, porque ele não vai utilizar os recursos de administrador. Porém, tem software que você vai instalar e ele precisa, como é o caso de alguns recursos que utilizam não só virtualização, mas recursos de cores, né, de threads, de execução em processamento, tá? De quantidade de núcleos de processamento. Aí você precisa instanciar essa comunicação de hardware e você vai acabar usando o try-catch para fazer essa tentativa. Porque vamos supor, teu dispositivo não é quad-core, você não tem 4 núcleos, por exemplo. Então significa que se você solicitar que o seu software ou aplicação chame 4 núcleos, ele vai criar um loop de execução. Mas, professor, tipo assim, quando a gente vai criar um aplicativo, a gente tem como escolher quais celulares são compatíveis aqui. Sim, o Android quando você seleciona o projeto e cria o projeto, lá a seleção da versão do Android da tua aplicação, o alvo já determina para qual nicho então, mas tá? eu já posso fazer, aí talvez não precisaria fazer isso, ou mesmo assim tem que fazer. Não, o try-catch ele é local, tem que fazer. É que eu dei um exemplo, mas dentro do que nem banco,
como eu estou armazenando informação dentro de uma classe, que é a ideia, né, ele gera registros dentro dessa classe, obrigatoriamente eu tenho que chamar, porque se o banco, vamos supor que, um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu criei aqui o banco de dados do SQLite dentro do celular. Um exemplo, vamos supor que por algum motivo e algum código que eu executei aqui, eu deletei uma tabela desse banco. Eu excluí ela, eu removi durante algum processo no botão clicar ou algo do tipo. Se eu não validar num try-catch, a hora que ele chamar de novo, ele não tem aquela tabela lá. Aí ele vai dar erro, vai dar um erro de SQL. Ele falou assim, ó, e aí erro de SQL não é tratado dentro do Android. Por isso que a gente usa o try-catch, para fazer esse tratamento de tentativa. Sim, tá? Não, tem mais um. Não, só ia. Tá. Se não rodar, a loop ele sai. Ele vai sair pela execução do cache. Você ia perguntar. Não, mas a pergunta era nada a ver, tipo, você tinha falado da conexão direta com o hardware, na questão dos cores, tipo, aqueles programas que tem relação do estresse do CPU, do benchmark, eles têm ligação direta com essa questão da parte física, né? O que acontece? O bitmark, e aí é um negócio legal, porque o bitmark o software que executa, por mais que ele já tem uma base de tempo de execução. Ele sabe em qual parte de frame ele está trabalhando. Por isso que ele te dá essas informações iniciais. FPS, uso de memória, uso de não sei o quê. Então, assim, ele absorve algumas informações do sistema operacional. O que acontece com o bitmark? Ele gera um acesso a thread para identificar, por exemplo, não gargalo, mas ele joga processos dentro da unidade de processamento, dentro do núcleo, para identificar tempo de resposta. Se o processador é bom, ele tem o menor tempo de resposta. Então, mas como é que ele sabe que é bom? Ele já tem um parâmetro. Ou seja, aquele processo lá já foi testado num i3, por exemplo, e ele já tem uma resposta. Então, o que ele faz? Ele acumula vetores, ou seja, valores de informação, para depois fazer comparação. Aí ele vai... Por isso que fala assim, mas máquinas são diferentes, cada computador é diferente. Você tem, por exemplo, uma placa gráfica, mas o teu processador às vezes é uma versão anterior. Ou você tem menos memória, isso vai influenciar no tempo de resposta. Então, o próprio software que faz esse teste, ele valida a tua resposta do seu computador com o que ele já tem. E aí ele vai te dar uma pontuação. Na memória, ele teve um tempo de 0.030 milissegundos a menos. Então, na pontuação cai 100 pontos, um exemplo. E aí ele vai te dando essas pontuações. Por isso que se você executa hoje na tua máquina o benchmark, daqui uma semana, um mês, você instalou mais recurso, encheu mais de coisa no teu computador, vai executar de novo, provavelmente vai dar diferença. Tá? Seria mais ou menos isso. Nossa, beleza. Voei. Tá, mas voltando só aqui para... Tá? Porque senão eu me perco na linha, viu? Vocês... dentro das permissões você vai ter várias coisas. Leitura de informação, SMS, outra coisa legal aqui, tanto o read quanto o send, tá? SMS, tem alguns recursos que você manipula ida e vinda, tá? Recebimento, que nem, por exemplo, mensagem. Você pode enviar, né? A possibilidade de envio, como também receber notificação. Entre outras, como, acho que o principal, write. Esse método de escrita, external storage, é para você escrever num armazenamento externo, como um micro SD. Eu quero salvar essas informações dentro de um cartão de memória. Eu preciso fazer com que o meu Android tenha permissão de escrita num dispositivo externo, ou seja, em um armazenamento externo. Tanto escrita, aqui no caso, ele vai dar permissão de leitura também. Esse write, external storage, vai te dar permissão de leitura. Mas se eu não me engano, deixa eu ver se tem aqui o read, user, read, external storage. O write te dá a possibilidade dos dois, já vai te dar permissão para os dois. Só que o read só vai dar para leitura, tá? É uma diferenciação que depois... pode chamar os dois, né? Tanto para escrita e leitura em cartão de memória? Pode. Só que um deles já meio que, na hierarquia, já carrega
o outro método, o outro método de... Lembrando que é permissão aqui, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês tiver uso de recurso, no manifest tem que ser inserido a permissão de usuário. Aí você vai falar assim, o que vai me identificar isso? Ó que legal, né? Vamos fazer um negócio aqui, só para... vamos chamar internet aqui. Internet. Ó, adicionei, né, a permissão. Beleza. Né? Vou pausar aqui, vou executar. É claro que agora, eu acho que como ele está instalado, ele não vai me pedir, mas como eu adicionei, pode ser que ele peça. Na hora que eu abro, ele vai abrir uma janelinha aqui, acho que é só na hora de instalar. Deixa eu fechar aqui que eu já vou... Deixa eu arrastar para desinstalar. Outra dica, vai ter vezes que você precisaria desinstalar a ferramenta e instalar novamente, principalmente quando você adiciona algumas coisas no esqueleto, tá? Ele vai instalar, ele vai aparecer aqui embaixo, install, launcher, não sei o que, né? Bom, foi. Mas ele não pediu. Eu acho... Professor, erra a senha de propósito. Aqui? Aqui ele não vai executar, ele não tem atribuição de saída, mas ó, erro antes de carregar os objetos, porque foi o erro que ele passou pela chamada. Isso. Então ele parou ali antes de chamar antes dele ir para frente, por intent. Quer ver, por exemplo, aqui, ó, no main, que é a tela, eu coloquei esse cara aqui, ó, esse log de erro. Então, quer dizer, ele não chegou, mesmo eu clicando no botão, ele não executou isso aqui. Tá? Ou se ele executou, ele não me jogou para a próxima tela. Então, ele não chegou a executar esse cara aqui. Agora, é claro, se eu aqui... Isso... A senha é de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Você vai perceber... e aqui eu posso apagar... Deixa eu... Aqui, ó. Limpar. Limpa, filho. Aí, limpou. Ele demora. E executar aqui. Quer ver? Aí, logar. Ó. Não logou, mas por quê? Ele jogou para a tela, tá? E passou por esse objeto aqui, ó. O cão é aqui em cima. Aqui, ó, ele executou isso aqui. Significa que ele entrou dentro desse if, tá? Mas e esse cara aqui? Provavelmente essa informação aqui ela foi subjugada, tá? É que eu coloquei erro aqui. Deixa eu ver se eu consigo verbose. Ela foi substituída, tá? Mas deixa eu só verificar. É que eu limpei a execução. Volta. Vou limpar agora. Deixa eu... beleza. Agora eu venho aqui na informação, eu coloco o erro, que é o nome que eu dei aqui, ó. Você viu que, ó, erro antes de carregar o objeto. Beleza, ele leu aqui. A hora que eu entro com a informação, né, de logar aqui e passo essa informação adiante, ele passa por esse trecho do botão, ele vai jogar aqui embaixo a sequência que eu tinha executado e limpei, tá? Ó, aí, ó, não logou. Não é que não logou, ele logou, né? Mas eu só coloquei esse texto só para identificar, tá? E esse não logou, o certo dele é aqui, ó, tá? Que é não logou, né? Então tá dentro do else, né? Se não executar isso aqui, que eu tinha colocado errado, tá? Mas o log i vem para cá, certo? Tá? Bom, beleza, ele jogou para cá. Voltando aqui na parte do banco. Lembrando que esse daqui, o projeto, eu vou deixar também com vocês. Eu vou zipar esse projeto e vou colocar no link lá do YouTube, tá? E também aqui no Teams, tá? Bom, só para complementar, então, o que nós fizemos aí para finalizar? O DB Helper nada mais é do que a criação do banco. No exemplo que eu usei há um tempo atrás, o que eu fiz? Eu tinha colocado eu criei uma constante, tá, de versão, ou seja, uma variável de versionamento, o nome do meu banco de dados, a tabela que eu tenho. Isso aqui, se você quiser, você pode usar. Aqui são esses campos, tá?
É porque, aí você vai falar assim, mas por que o senhor colocou as colunas aqui e não direto na hora de criar o SQL da criação da tabela? Porque eu posso aqui alterar, por exemplo, não quero mais user, né? Então eu criei uma variável aqui para substituir um valor, senão eu teria que, tudo onde tivesse aquela informação eu ia ter que manipular, tá? Então, aqui dá para, vou pegar esse trecho só até aqui, tá? Só para explicar. E aí tem que vir antes esse aqui, ó, antes do DB Helper, tá? Ó, o que eu fiz aqui, né, na versão anterior? Eu tinha já estabelecido uma versão, essa versão eu poderia não orientar aqui e definir como sempre o nome do meu database name. Por que o senhor vai precisar disso? Porque lá embaixo eu vou precisar informar dentro do super o contexto que já tem, que é o contexto atual, o nome do banco e a versão que eu tenho, que é justamente essas informações aqui, ó, do DB Helper, tá? E aí, então, para facilitar e para ficar mais distinto. Esse table user é o nome da tabela que eu quero. Se eu quisesse criar, vamos supor, além da tabela usuário, tá? Eu criar a tabela produtos, eu posso criar aqui um table produtos. E aí, qual que é a diferença de utilizar? Por que o senhor está utilizando caixa alta? Tá? Aqui é uma referência de constante. Tá? Para esse objeto vai receber esse cara aqui, tá? Por exemplo, produtos, tá? Que é o nome da minha tabela. Por padrão, utilizar a caixa alta, tá? Na classe do SQLite Database, tá? Daqui do Helper. Tá? E as colunas do usuário, poderia ter outras, né, colunas, tá? Aqui de outras tabelas e assim por diante. A criação, ou seja, uma string com o comando de criação do banco, então create table, lembrando que a instrução aqui faz criar o banco já. Tá? Então, você não precisa criar create database, não, isso aqui já está em execução, tá? Dentro desse contexto DB Helper aqui. Tá? Passando os parâmetros, tá? De SQL, vocês chegaram até SQL? Linguagem SQL ainda não, né? Tá, mas aí eu explico. Né? Mas eu passo mais ou menos uma orientação, tá? Para manipulação em banco. E esse drop user table. Por que eu executei esse cara aqui? Porque eu estou verificando se ele existe. Se tiver, ele vai dropar a tabela existente. Ou seja, ele vai não eliminar, mas ele vai verificar, validar se aquela tabela existe mesmo. Tá? Para tudo quanto é tabela. Tá? Se eu tivesse 10 tabelas no meu banco, eu ia atribuir... aí você vai falar assim, pô, mas o que é tabela no banco? Né? Para quem não trabalhou ainda com banco, só para dar um resumo, o seu banco de dados, né, ele é composto, então você tem um BD aqui, ele é composto por tables, né, tabelas. Tá? Essas tabelas são as instanciações de armazenamento. Por exemplo, eu tenho uma tabela de cliente, que dentro dela tem os atributos, por exemplo, o nome do cliente, data de nascimento do cliente, CPF do cliente, endereço do cliente. Eu posso ter uma outra tabela, produto. Essa tabela produto tem atributos como o código do produto, a descrição do produto, o valor do produto, a unidade, né? São informações. A unidade, se é pacote, peça, unidade, são informações. Essas tabelas que possuem esses atributos também vão possuir métodos. Tá? Aqui a gente não vai trabalhar, mas métodos de ação dentro dessa tabela, se eu quiser. Tá? Como, por exemplo, métodos de cadastrar, alterar, deletar e assim por diante. Tá? E essas tabelas estão contidas dentro do banco. Tá? Seria essa a ideia. Então, eu já tenho a instanciação criada, vou definir as tabelas. No caso, a gente vai ter uma tabela por enquanto, que é o usuário, e aí eu vou passar depois para vocês. Tá? Bom, aí, só para adiantar então, eu vou passar esse material, vou passar esse vídeo, vou já upar ele para vocês. E na próxima, e essa semana eu vou fazer o vídeo do banco. Então, na próxima aula, provavelmente, vocês já vão ter a instrução em vídeo
no próximo encontro do projeto integrado, porque eu preciso que vocês entendam até no máximo, não, entendam não, mas tenham já feito um cadastro, eu vou disponibilizar o material até sábado, não nesse próximo, no máximo no outro, no máximo, para a gente ter tempo de ter o projeto em desenvolvimento, que aí na outra, já acredito eu que no segundo sábado posterior a esse, a gente já fique livre dessa parte didática, e aí deixo na mão, aí vocês vêm para desenvolver e eu vou tirando dúvida, tá? Beleza? Tá. Então é isso. E aí eu vou liberá-los hoje, nessa aula maçante. Eu tenho que pausar isso aqui, peraí. Cadê? Fico meio perdidão. Aqui. Parar a gravação.